YL 338, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade. Com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Vacinação para idosos com idade igual ou acima de 90 anos teve início nesta quinta-feira em Andradas. Em Andradas, comitê de crise se reúne com representantes das escolas particulares que reivindica a volta às aulas presenciais. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Prefeitura de Caldas determina toque de recolher no carnaval para impedir a disseminação da Covid-19. Vendas do comércio varejista em dezembro teve pior desempenho em 2020. Em entrevista na série Vinícola 35 anos, o Jornal da Cidade conversa hoje com o locutor esportivo Dirceu Pereira. Conta de luz deve subir 14,5% este ano. Em Poços de Caldas, taxa de ocupação na UTI atinge maior percentual de ocupação de leitos desde o início da pandemia e acende sinal de alerta. Após a operação policial no sul de Minas, integrantes de organização criminosa são presos pela polícia. Acidente na rodovia SP-342 deixa 2 mulheres gravemente feridas. Sul de Minas é mantido na onda vermelha e inicia a 6ª semana na fase mais restritiva do Minas Consciente. Funcionários de agência do Banco do Brasil em cidades da região voltam a manifestar contra o programa de reestruturação da empresa. E nas notícias policiais você confere. Em Águas da Prata, rapaz ateia fogo em móveis após ter pedido de namoro recusado. A adolescente de 16 anos é detida por tráfico de drogas. Mulher presa por tráfico de drogas em Bandeira do Sul. Café registra queda nesta quinta-feira. Confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. E você pode assistir o Jornal da Cidade ao vivo pela internet. Basta acessar a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook e participe pelo telefone 3731-2291. Destaques desta edição. A gente começa o jornal de hoje falando da vacinação contra a Covid-19 em Andradas, que iniciou hoje às 7 horas da manhã. A vacinação aí para pessoas idosas com idade igual ou acima de 90 anos. A vacinação está sendo feita em esquema de drive-thru, ou seja, o idoso não precisa sair do veículo. E a Secretaria Municipal de Saúde montou uma tenda na frente do prédio do materno infantil, no local onde está sendo aplicadas as doses. Pois é, Francisco, no caso de idosos impossibilitados de se deslocarem até o local, a vacina será aplicada na residência. Para isso, basta ligar no telefone 3731-3313. E para se vacinar, o idoso deve levar a carteira de vacinação, CPF e também o cartão nacional do SUS. O governo estadual disponibilizou 522 doses da vacina para Andradas nessa nova remessa. Desse total, 522, 156 serão destinadas para a segunda dose das pessoas que já receberam a vacina e serão imunizadas no prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Das 366 restantes, 255 são para pessoas acima de 90 anos, 61 para profissionais da área da saúde e 50 para pessoas que residem ou trabalham no asilo. A vacinação segue até amanhã, sexta-feira.
Bom, e ainda nessa pauta de Covid, o Comitê de Crise da Covid-19 em Andradas se reuniu nesta terça-feira para avaliar a situação da atual pandemia no município e recebeu representantes das escolas da cidade. Eles apresentaram reivindicações ao comitê, buscando a volta às aulas presenciais. Pois é, Francisco, os representantes da Escola Adventista, Ultra, Alfa e Junqueira apresentaram suas reivindicações sobre o retorno das atividades escolares. E para o grupo, os estudantes estão sendo prejudicados no que diz respeito não somente ao aspecto da aprendizagem, mas também psicológicos e emocionais. Diante da tal necessidade, esse assunto será discutido e analisado novamente na próxima reunião do Comitê de Crise, que está marcada para o próximo dia 16 de fevereiro. E durante a reunião foram discutidos ainda assuntos como encontros em chácaras e sítios por conta de aglomerações promovidas nestes locais. A prefeitura afirmou que vai aumentar a fiscalização. Pois é, outro ponto abordado foi o comportamento dos andradenses nos campos de futebol, no campo de futebol amador do município. E há denúncias de aglomerações de pessoas sem máscaras que não estão praticando aí a atividade esportiva, mas sim fazendo uso de bebidas alcoólicas. Pois é, a fiscalização no campus e, sobretudo, em bares também será intensificada. A quantidade de pessoas nas filas das agências bancárias foi outro ponto abordado. Pois é, sobre esse tema, a administração anunciou que se reuniu com os gerentes do banco pedindo providências sobre esse problema, né, Francisco? Uhum. E a gente noticiou ontem que o auxílio emergencial tá para voltar, né? Então a gente vai ter novamente aquela grande fila na Caixa Econômica Federal e as filas ainda continuam, né, Francisco? E também na agência do Itaú, né? Itaú, né? Falando em agência da Caixa, né? Começa hoje, né, o pagamento do PIS. E tem, por exemplo, o mês de junho foi antecipado, que seria agora de 17 de março. Segundo, foi antecipado para começar, que seria março, abril e junho, sabe? Esses 3 meses com o pagamento já. Então, já tem um pouquinho de fila, agora cedo. Agora imagina quando, né? Agora imagina quando se for realmente aprovado, né, o auxílio emergencial novamente, vai ter aquelas grandes filas. Então, realmente, o gerente dos bancos, juntamente com a prefeitura, tem que tomar alguma providência, né? Exatamente. Porque é vergonhoso passar lá de frente e ver aquelas pessoas tomando sol e chuva nos bancos lá. Vamos ver como é que fica essa situação. Notícias da região. E ontem, o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, através das redes sociais, falou sobre a situação da Covid-19 no município. Taxa de ocupação na UTI atingiu o maior percentual, chegando a 73,68% de ocupação de leitos desde o início da pandemia, e a cidade acendeu um sinal de alerta. Pois é, Francisco, desses pacientes, 6 são da cidade de Andradas. Vamos ouvir o prefeito Sérgio Azevedo. Acabamos de receber o boletim do Covid de hoje, um número extremamente preocupante, o maior número atingido até hoje. Então vamos ver aqui, nós chegamos a 73,68%. É um número alto, lógico, acende o sinal de alerta, mas eu queria mostrar para vocês uma coisa. De moradores de Poços de Caldas, 40%. Então nós estamos fazendo nosso dever de casa. Poços de Caldas está bem administrado nesse ponto. Então, queria agradecer a população que está nos ajudando. Nós temos 29% de moradores de outra cidade. São 10 cidades da região que estão trazendo para cá, totalizando 17 moradores. Olha aí, Cabo Verde, Machado, Caldas, Extrema, Guaxupé, Andradas tem 6, Arceburgo, Boa Esperança, Santa Rita de Caldas e Puiúna. Algumas são da nossa micro-região, como Santa Rita de Caldas, Andradas e Caldas, que a gente tem a obrigação realmente de atender. As outras não, as outras são de outras micro-regiões que estouraram lá e estão vindo para Poços de Caldas. Bom, não adianta a gente ficar aqui reclamando da situação. Esses prefeitos dessas regiões provavelmente estão tomando essa atitude, espero que estejam tomando, para poder melhorar a situação lá e que não venha sobrecarregar a nossa cidade, mas independente disso, nós estamos tomando as nossas providências aqui. Quando eu falei lá, uma semana, 10 dias atrás, que a gente estava vendo mais 10 leitos na Santa Casa, esses leitos estão lá disponíveis, porque se a gente realmente precisar, imediatamente começar a funcionar,
E com um detalhe, nós vamos pagar com o nosso dinheiro e eu vou deixar eles exclusivos para moradores de Poços de Caldas. Não vou colocar ele no SUSFácil, porque senão é colocar mais 10 leitos e de mais 10 pessoas de outras cidades para cá. Então nós vamos deixar exclusivos os moradores de Poços de Caldas desses 10 leitos a mais da Santa Casa, se for preciso. Espero que não seja. Notícias. Bom, a gente muda de assunto agora e fala sobre a operação policial no sul de Minas. 8 integrantes de organização criminosa são presos em diversas cidades do sul de Minas. A organização era responsável por crimes contra o patrimônio. 8 integrantes de uma organização criminosa foram presos durante a operação da Polícia Civil na manhã dessa quarta-feira em cidades do sul de Minas. Os mandatos de prisão e apreensão foram cumpridos em Três Corações, São Bentos, Abade e Timóteo. A operação liderada pela Polícia Civil contou com o apoio da Receita Estadual e do Ministério Público de Minas. O objetivo da operação é o desmonte da organização responsável por crimes contra o patrimônio. Estão sendo cumpridos ao todo 10 mandatos de prisão e 3 de busca e apreensão em empresas e imóveis dentro e fora do estado. A Operação Gansa durou 2 anos e meio. Diversos golpes foram aplicados pela organização, como locação fraudulenta de veículos financiados, aquisição de automóveis de luxo, agiotagem, dentre outros crimes. Além das prisões, foi decretada a apreensão de bens avaliados em 2 milhões. Porter, tá isso, Frade. Jornalismo Vinícola AM. Previsão do tempo. Andradas amanheceu com o tempo aberto nessa quinta-feira. As pancadas típicas de verão podem ocorrer a qualquer hora do dia. O calor segue intenso com temperaturas que variam entre 18 e 26 graus. Nesse momento, os termômetros marcam 25 graus. A umidade relativa do ar está em 70%. E para amanhã o tempo não muda, mínima de 18 e máxima de 25. E agora as informações do tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. A chuva será mais volumosa na costa entre São Paulo e Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Também há previsão de muita chuva no sul de Minas e Zona da Mata, centro e norte de Minas, inclusive nas capitais do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A chuva vem de forma de pancadas com trovoadas e ventos moderados, mas de maneira mal distribuída. Entre o norte mineiro e o Espírito Santo também chove, mas de forma mais branda se comparada aos dias anteriores. No norte de Minas Gerais, a chuva se alterna com períodos de muita nebulosidade e a máxima não sobe muito na parte da tarde. As temperaturas variam entre 15 e 30 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 50% e 100%. As informações são do Somar Metrologia. Rafaela Gonçalves, o tempo e a temperatura. Minuto Econômico. Oferecimento de Migliorines, corretores de imóveis. Baixa do dólar, que está sendo comercializado agora a R$ 5,35, em baixa de 0,30%. O euro também opera em baixa e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,49, em baixa de 0,26%. O Minuto Econômico foi um oferecimento de Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis, 23 anos de tradição. Venda de casas, terrenos, chácaras, apartamentos, sítios e avaliação de imóveis. Rua Coronel Oliveira, 382, no centro de Andradas. Visite a página no Facebook, Migliorines Corretores de Imóveis, ou entre em contato pelo fone, Zap 35 99179 7831. Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis. Uma família trabalhando para realizar seu sonho. Jornal da Cidade. A conta de luz deve subir 14,5%. É isso mesmo, olha, 14,5%. Um levantamento realizado com as distribuidoras de energia aponta a pandemia da Covid como culpada pela alta.
O aumento na conta de luz para este ano pode chegar a 14,5%. A alta será motivada pelo crescimento no consumo de energia das residências causado pelo isolamento social durante a pandemia. De acordo com o levantamento realizado com as 53 distribuidoras de energia elétrica atualmente no Brasil, o reajuste na conta de luz servirá para cobrir empréstimos feitos pelo setor, na casa dos 15 bilhões de reais. Apesar da redução de consumo de energia elétrica nos setores do comércio, serviços e indústria, as distribuidoras se endividaram para garantir o abastecimento das residências. Para socorrer as empresas do setor, o governo federal autorizou o pagamento da taxa extra na conta de luz. Do outro lado, o Senado aprovou recentemente a medida provisória do setor elétrico que remaneja recursos da área de energia com o intuito de reduzir a conta para o consumidor. A MP aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Santos. Jornal da Cidade. Entrevista. Na série Entrevistas Vinícola 35 anos, a gente conversa hoje com o locutor esportivo Dirceu Pereira, que teve a sua passagem pela emissora e apresentava o programa Vinícola Esportes. Bom dia, Dirceu. Bem-vindo e muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Felipe. Bom dia, o Chico, essa lenda do rádio, né? Cada vez que eu vejo o Chico aqui, eu fico emocionado, porque o Chico ele tem uma história muito grande. Ouvintes da Rádio Vinícola, agradeço aí a organização do Domingos, né? Do Diego Domingos, né? Em memória do Sr. Vicente Salles, né? Eu trabalhei na época com ele. E eu que agradeço o convite aí, o seu convite, né? Para participar dessa entrevista. E dizer para você também que eu de casa também fico assistindo, ouvindo o programa. Sempre estou atento aí aos programas que vocês fazem aqui na Rádio Vinícola. Muito obrigado, Dirceu. Dirceu, como começou a sua história com a emissora, com a Rádio Vinícola? Foi o seguinte, eu sempre gostei de esporte, assim, e o pessoal, a gente tinha esse contato, né? E o Ellison me convidou para fazer um programa de plantão esportivo na época. E até era o André que narrava o jogo, o André Salles, né? O Tony Marques, o Ellison, o Lício, né? Uhum. E eu fazia o plantão, que era das 15 horas até as 16 horas. Fazia um pré, né? Um pré-jogo. Depois fazia o plantão quando começava o jogo. Mas eu tinha um programa da 1 até as 15 horas, né? Das 13 até as 15 horas, que chamava Domingão Esportivo Show, que era uma mistura de música e esporte. Esportes. Que bacana. E como que nasceu essa sua paixão pelo rádio e também pelo esporte? Eu sempre amei rádio, né? O rádio anda comigo. Eu sempre falei que eu gosto de TV, gosto de tudo, mas eu sou apaixonado por rádio, né? Sempre gostei. E quando criança, eu ouvia muito aqueles apresentadores, narradores antigos, como Fiore Geliotti, da Band, Valdir Amaral, né? Valdir Cury. Ouvia muito esses programas antigos aí de São João da Boa Vista, da Rádio Piratininga. E começou aí a paixão por rádio, né? Eu sempre gostei, eu sou apaixonado por rádio, eu amo rádio. Eu gosto até muito mais do rádio do que mesmo a TV. Eu acho que traz mais, assim, aquela ilusão daquilo que você não está vendo, entendeu? Sim. Então, por isso que eu gosto muito de rádio. E essa paixão pelo esporte sempre teve? Desde criança, Felipe. Eu posso falar para você que foi desde criança. Eu nasci em Santo André, né? Sim. E quando eu vim para Andradas, antes de ir da cidade, nós moramos na zona rural. Então tinha uma área lá, que são comuns muito na zona rural, né? Uhum. E naquela época eu fazia 2 gols, um de cada lado, e vinha uns bonequinhos assim em brinquedos, assim, em doces. Então eu separava por cores e eu colocava a bolinha de gude e ficava narrando o jogo. Olha só. Desde criança. Então sempre aí começou a minha paixão. E depois, né, a gente foi crescendo tudo. E no começo, assim, acho que tinha muita gente boa na área, né? Sempre teve, né? Muitos narradores bons, né? Eu falei, quem sabe um dia pinta uma chance. Aí o Ellison me fez o convite para trabalhar no plantão que eu comecei, né?
E depois eu comecei a fazer também como repórter. E depois um dia o Ulisses pode dizer, será que você consegue narrar jogo? Eu falei assim, eu sempre gostei. Eu contei essa história, acabei de contar para você, né? Aí de repente eu comecei a fazer e eles aprovaram e aí continuei fazendo. Certo. E como que eram as transmissões dos campeonatos? Do esportivo? Isso. Então, eu fiz as narrações, foi o seguinte, muitos jogos aqui, nós narramos, eu não cheguei a narrar jogo do Rio Branco pela rádio, eu fiz aí pela TV, né? Pela TV, pela TV. Eu fazia aqui comentarista, eu fiz serviço de repórter e de plantão. Eu comecei a narrar futebol pela Vinícola, futebol de salão. Que o André ele não foi mais, né? Ele deixou de fazer. Aí abriu essa lacuna. Aí eu falei, me convidaram, né, para cobrir os jogos que o time de Andradas é participante da IPTV. E eu comecei a fazer junto com o Tony Marques, né? Eu comecei primeiro com o André. O André me fez um convite e eu ia de comentarista. Aí o André parou e eu comecei a narrar os jogos da IPTV. E qual que é a sensação de narrar um campeonato de seu? É muito grande. É gostoso. É gostoso porque é o seguinte, não é um trabalho fácil. Muita gente acha que eu imagino, né? Porque tem todo mundo correndo, você tem que saber, assim... Tô falando assim, por imaginar, né? Ficam vários correndo, então você tem que saber o nome de todo mundo, aonde está no campo. É isso mesmo? Dá uma certa adrenalina? Dá sim. A hora que você chega num ginásio que está lotado, né, o pessoal presta muita atenção no que você está fazendo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com a língua portuguesa, né? Sim. Porque o português, o pessoal analisa muito, tem muita gente do outro lado lá que está analisando o que você está falando. Você tem que conhecer regras do futebol, você tem que ter uma coordenação dominar, motora. Né? Isso. E tem que ter uma memória boa. Porque o mais difícil é isso. Porque o profissional até que é fácil, porque a gente já tem mais ou menos jogadores que vão jogar nas equipes. O ruim é quando a gente fazia o futebol amador. Tá entendendo? Então você chegava lá no campo para fazer o jogo, você não sabia o nome dos 22 jogadores, você conhecia um ou outro. Então, geralmente, eles davam a escalação do time, faltando 5, 10 minutos, você tinha que guardar os 22 jogadores, os nomes. Acho que é difícil, né, guardar os nomes de todo mundo, né? Isso. Aí você tem que achar um jeitinho, né? Aí tem os macetes, né, que a gente usa para fazer, e gravar aqueles nomes em sequência, né? Então, eu tenho por hábito, primeiro, de gravar os goleiros, porque o goleiro participa muito do jogo, né? Depois, gravar os 2 zagueiros. Então, eu gravo o zagueiro de um time, de uma zaga de um time, depois do outro. Aí depois eu pego sempre o volante, o 10. Eu vou gravando assim e alguns nomes, porque você não pode narrar o jogo olhando numa folha, na escalação, e narrar o jogo, né? Senão não dá certo. Sim. Então, começou o jogo, você tem que estar com os 22 nomes na cabeça, né? E ter essa coordenação. E além disso, você tem que estar com o olho aberto nos lances, né? Nos lances, né? Que são muito rápidos. O juiz está apitando o jogo, né? A sinalização do juiz. Então tem que conhecer a regra do futebol. E os esportes são diferentes, né? Porque o futebol de campo é uma coisa, o futebol de salão é outra. Sim. Eu narrei já handball em Alfenas, fiz uma final lá de handball. Eu tive que me preparar 2 semanas antes para poder fazer. Coisas completamente diferentes, né? Muito diferente. E tem também a questão da substituição também na hora do jogo, né? Entra um, sai outro, né? Isso. Tem que saber o nome da pessoa também, né? O repórter ajuda muito, né? O repórter ajuda muito nessa parte. Mas mesmo com o repórter ali, vai sair um jogador, vai entrar outro, mas você já tem que estar por dentro, né? Os reservas, inclusive, você vai guardando aqueles nomes durante a partida, né? Certo. Qualquer paradinha do jogo, você dá uma olhadinha ali, deixa eu já também ir memorizando aí os reservas para poder fazer o jogo. Certo. Outra coisa também que eu acho que deve ser complicado é a questão de você narrar um jogo e se for um time que você torce, né? Porque você não pode deixar transparecer a sua escolha, né? Eu acredito que deve ser difícil também, né, Dirceu? É complicado. Aí tem várias situações, sabe, Felipe? A primeira situação é o seguinte: você vai narrar um jogo, por exemplo, de Corinthians e Palmeiras, né? Lá no Itaquerão.
Nosso saudoso Rio Branco também, né? Isso. Então você tem que ter aí uma imparcialidade na hora de narrar os gols. Mesmo que você torça pro Palmeiras ou torça pro Corinthians. Você tem que deixar aquela paixão tua lá fora e ser sincero na hora que você está fazendo a transmissão. Ou já o Rio Branco, por ser de Andradas, a gente fazer aquele negócio assim muito aqui dentro da cidade, aí a paixão aflora um pouquinho. Aflora, não tem como, né? Aí eu tive um probleminha com o pessoal de Monte Santos, de Minas, né? Que o Andradas ganhou de 10-1 de Monte Santos de Minas. Depois, eu narrei com muita ênfase o jogo de Andradas, da goleada, né? E depois teve todo aquele problema, né? Do pessoal da EPTV achando que o time de Andradas participou no jogo com um jogador irregular, né? Ficou aquela discussão até hoje isso. E aí deu toda aquela discussão, deu aquela rivalidade naquele momento entre Andradas e Monte Santos de Minas. E hoje a internet é cruel, velho. Com certeza. Não tinha, antigamente. Aí o pessoal acompanhou a minha transmissão e viu toda a minha narração contra Monte Santos de Minas. Aí pegaram muito meu pé. Imagina. E teve algum momento que ficou gravado nessa sua passagem aqui pela Rádio Vinícola, Dirceu? Sim. Primeiro as entrevistas com pessoas, boas entrevistas com jogadores importantes do Rio Branco, ex-jogadores, né? Do Rio Branco, teve muitas entrevistas com muita gente legal. Muita gente famosa que a gente conhece, né? A gente entrevista e conhece muita gente importante. E também o que me chamou muita atenção são os títulos, né? São os jogos que às vezes que decidiram, o time foi campeão, a gente foi junto, acompanhou tudo, o campeonato inteiro, né? Então, realmente, o que traz é isso, né? Mas o mais importante são as amizades que você adquire, não só aqui na cidade, como fora daqui também. Eu acho que o mais gostoso é isso. Esse vínculo, né? Esse vínculo. Você está dentro do esporte, né? Então, agora aqui na Rádio Vinícola, eu tenho na época do Domingão Esportivo Show, que era tudo esportivo, né? A gente colocava música para poder preencher o programa, né? Você apresentou também o Vinícola Esportes, né? Vinícola Esporte, foi o último programa aí. Sim. Acho que faz um ano e 2018, meio. né? Isso. E também era um programa muito legal, que era das 18 até as 19 horas, depois passou a ser ao meio-dia. E era um programa muito bom, uma audiência muito grande. O pessoal tinha uma participação muito, muito grande mesmo, porque eu gosto assim de badalar o programa, entendeu? Então eu colocava na internet, hoje vai ter o programa assim, hoje vou entrevistar fulano. E eu tenho um grupo também de esporte no Facebook, né? Então isso fomentava o programa na hora de fazer. Pra gente encerrar, o que a Rádio Vinícola representa na sua vida? Muita coisa. Primeiro, eu acho que a Rádio Vinícola é um ícone, vamos dizer assim, em termos de transmissão. Quando você lembra de Andradas, você lembra de muita coisa. Você vai fora daqui, você lembra de Festa do Vinho, você lembra do Rio Branco, você lembra do vinho, você lembra de tanta coisa importante. E a Rádio Vinícola, ela faz parte disso, entendeu? Porque você tem uma história muito grande, com grandes apresentadores do programa, muita gente importante passou por aqui, que trabalhou por aqui. Vocês estão aqui agora, né? Fazem um programa muito legal, né? Eu gosto muito de vocês. Eu fico ouvindo lá, às vezes quando eu dou um toque, não sei se você percebeu lá já, né? Então é o seguinte, gente, a Rádio Vinícola, ela representou a interação da sociedade, de saber as notícias, que até então, antigamente, tinha um microfone na Praça Central, que era do Sebastião Cury, segundo a minha mãe comenta isso, né? Eu não sou bem da época, até acho que mas eu era muito criança, né? E tinha um microfone que, né, Chico? Do Tião Cury, né, Chico? Então tinha esse alto-falante que anunciava os velórios, os fatos, as notícias na praça, né? Era isso que a gente tinha aqui em Andradas. Quando chegou a Rádio Vinícola, revolucionou. Que hoje ficou fácil, né? Que a pessoa dentro de casa sabia tudo o que estava acontecendo aqui na cidade, seja plantão de polícia, seja esporte, né? Então a Rádio Vinícola, ela é uma raiz, vou dizer assim, do meio de comunicação na cidade de Andradas. Por exemplo, quando eu fiz o Domingão Esportivo Show,
Eu estava aqui um dia fazendo programa, bateu na porta aqui, era o Mato Grosso e Matias. Teve um dia que veio a Thaíde Alexandre, né, fazer o programa. É uma pena que naquela época a gente não carregava celular tirava foto, até tinha, né? Mas a gente não gravou esses momentos. Então, tanta gente importante, entendeu? E o Sr. Vicente teve essa intenção, saiu lá de Tambaú, né? Sim. Se eu não me engano. Veio, acreditou, né, no investimento aqui na cidade, né, acreditou nisso. E a Rádio Vinícola tem uma importância muito grande, né, política, né, na política, até um papel fundamental no desenvolvimento da nossa cidade, com certeza. Tá certo. Gisele, muito obrigado mais uma vez por você vir aqui na rádio relembrar esses momentos que marcaram a sua vida e a vida de todos os andradenses. Eu que agradeço o seu convite, fiquei muito emocionado, viu? Você faz um programa muito bom, grande profissional, torço pelo teu futuro. Essa lenda que é o Chico, eu não falo mais nada, né? Porque eu sou admirador do Chico, né? Desde o Super Som Montaís, né, Chico? O Chico participou de tudo que é Andrada em termos de comunicação, de música, né? Tá sempre aí. Então eu torço por você que é jovem, né? Para que você tenha um futuro, quem sabe da Rádio Vinícola, você já está muito bem aqui, mas quem sabe daqui você já alças aí, né, voos, trazendo para a gente, porque é muito gostoso quando você vê o Marcelo Torres, né? Sim, no SBT, no né? SBT, e você saber que é de Andradas, Sim. você saber que o Marcelo Costa de Andradas, que o João Mineiro, né, de Andradas, então, como diz o caso, eu torço para pessoas como vocês subirem, né? E a gente fica emocionado, né? A gente tem esse orgulho quando chega lá fora, fala assim, eu moro em Andradas, eu sou de Andradas. Você conhece tal fulano? Ele é daqui, né? Ele é de Andradas. Então é isso. Eu torço para vocês que tomara que a rádio continue prosperando, porque é uma rádio que não pode fechar, né, seu Domingos? Pelo amor de Deus, Domingo, vai passando para os herdeiros aí, né? E que continue investindo, né? E que as pessoas que estão aqui em Andradas prestem atenção, que ajudem a Rádio Vinícola. Eu peço aí à administração atual, às futuras administrações, para que não deixe que a Rádio Vinícola acabe, né? De jeito nenhum. Eu faço parte disso e tenho orgulho, e tive orgulho de trabalhar aqui, e tenho orgulho, porque eu ainda faço narrações, né, da IPTV. Sim. Então, é que está agora com esse problema do coronavírus, né? Mas acabando o corona, voltando a IPTV, a gente está aqui narrando os jogos aí do time de Andradas. E a gente noticiando aqui. E exatamente, vamos trabalhar junto, né? Certo. Tá bom? Muito obrigado, viu, pelas suas palavras em relação à minha pessoa, em relação ao jornal. O jornal só é esse sucesso também pela equipe que a gente tem aqui, né? O Domingos com a direção, o Francisco. Então a gente é uma equipe e a gente trabalha todos os dias, principalmente... A gente trabalha com muito carinho, né? Eu faço o jornal todo dia com muito carinho, pensando nos ouvintes que estão em casa, levar a verdadeira informação. Muito obrigado. Você merece, né? E como que eu desejo boa sorte para vocês, né? Uma boa tarde já, né? Boa tarde, Chico. Bom dia ainda. Tá quase, né? Então, um bom dia para os ouvintes da Rádio Vinícola, né? Essa cidade maravilhosa que a gente gosta tanto. E que vocês continuem aí brilhantando esse programa que vocês fazem todo dia, tá bom? Tá certo, muito obrigado, viu? No próximo bloco você vai conferir. Prefeitura de Caldas determina toque de recolher no carnaval para impedir a disseminação da Covid-19. E tem ainda, a gente traz também os números do boletim da Covid-19 em Andradas. Em Poços de Caldas faz 21 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 24. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. A gente volta já já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h37. 900 kHz, Vinícola.
Vitamel, a solução que resolve cansaço físico e mental, fraqueza no corpo, anemia, tonturas e deixa você cheio de energia. Com Vitamel, você fortalece o corpo inteiro, vence a fadiga, desânimo, nervoso, estresse, cãibras, dores no corpo e cansaço no corpo e na mente. Vitamel, a solução inteligente no combate a colesterol alto, insônia, esquecimento, osteoporose, dormência no corpo e derrames cerebrais. Vitamel, a solução no fortalecimento dos dentes, nervos, músculos e ossos. E agora você pode contar com os benefícios do Vitamel Gold, a solução para a impotência sexual de homens e mulheres. Na farmácia, só compre se for o verdadeiro Vitamel. Se seu sonho for comprar, vender ou fazer locação de um imóvel com toda a segurança e documentação em dia, você precisa ir à Imobiliária Bergamasco. Atendem você com muito carinho e você consegue realizar seu desejo de ter um lugar seu. Imobiliária Bergamasco tem tradição de muitos anos em Andradas e é a certeza de ótimos negócios. Rua Coronel Oliveira 180, Centro de Andradas, telefone 3731 3495. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie na Vinícola. Quem anuncia na Vinícola, vende mais. 3731-1301. 11h39. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta e agora com notícias da região. Mais uma cidade da região terá toque de recolher. A Prefeitura de Caldas determinou toque de recolher por tempo indeterminado no município a partir do próximo sábado. O decreto restritivo tem como objetivo impor, entre outras medidas, a propagação do novo coronavírus durante o final de semana de carnaval. Pois é, de acordo com o texto, fica restrito a circulação de pessoas no município no período de entre 10 horas da noite às 5 horas da manhã. A nova medida entra em vigor a partir do próximo sábado, dia 12. Ainda segundo o decreto, ficará fora da restrição o transporte de pacientes para unidades de saúde e aquisição de medicamentos ou veículos atrelados à prestação de serviços de interesse público. O descumprimento do decreto poderá caracterizar aí infringências dos artigos 268 e 330 do Código Penal, que normatizam sobre o crime de desobediência e também infração de propagação de doença contagiosa. Jornal da Cidade. E a Santa Casa de Poços de Caldas adquiriu novas máquinas de lavar de última geração. Os equipamentos devem trazer mais qualidade e economia para o setor. Já estão em funcionamento na lavanderia uma nova lavadora, extratora de 60 quilos, 2 centrífugas de 50 quilos e uma secadora de 50 quilos. Essa compra de novas máquinas veio para modernizar a lavanderia. Compramos uma lavadora extratora onde a roupa já sai centrifugada e centrifugas novas, né, com o intuito de dar mais agilidade na produção e principalmente dar um conforto a mais para os funcionários trabalharem. Também fizemos uma reforma no espaço, abrindo as paredes para refrescar o setor, explicou a gerente de hotelaria da Santa Casa de Poços, Helene Maria da Silva, que é responsável pelo setor de lavanderia do hospital. Pois é, Francisco, as máquinas chegaram no final do último mês e entraram em funcionamento logo após os colaboradores passarem por um curso com o técnico Alessandro Túlio, da empresa Norte Científica, que presta serviço para a Suzuki. Notícias policiais. Bom, e vamos ao giro policial, começando hoje pelo leste paulista. Em Águas da Prata, um jovem de 23 anos foi preso pela polícia militar após incendiar os móveis de uma residência na cidade. O caso aconteceu na última quinta-feira no bairro Cascata. De acordo com a polícia, o suspeito
resolveu atear fogo após ter um pedido de namoro rejeitado. Olha só. Que coisa, hein? E a polícia esteve no local e a namorada do suspeito relatou aos militares que mora no imóvel junto com a irmã inimputável de 50 anos, a qual o rapaz tinha intenção de namorar. Naquela tarde, ele entrou na casa sem o consentimento delas e, ao ter o pedido de namoro recusado, ficou nervoso e foi embora, dizendo que voltaria mais tarde para resolver a situação. Pois é, Francisco, horas depois, o sujeito entrou na casa no momento em que a moradora tomava banho. Nesse momento, ele pegou um isqueiro na cozinha e ateou fogo nos móveis. Ao escutar os gritos da irmã, a moradora saiu do banheiro e o viu fugindo. Após tomar o conhecimento do caso, os policiais militares saíram em busca do suspeito e o localizaram nas proximidades da residência. Ao revistá-lo, a polícia encontrou o isqueiro utilizado para provocar o incêndio. E questionado a respeito dos fatos, ele disse que estava nervoso e confessou o ato de atear fogo nos móveis devido à rejeição de seu pedido de namoro. Que coisa, hein? Pois é, o rapaz foi levado para o plantão policial de São João da Boa Vista, sendo preso e permanecendo à disposição da justiça. Parece caso de novela, né? Que coisa. Realmente. Pois é. Bom, vamos para o sul de Minas. Em Bandeira do Sul, uma mulher foi presa por tráfico de drogas nesta terça-feira. De acordo com a PM, após receber denúncia anônima de que um casal estaria levando drogas para Poços de Caldas, uma operação batida policial foi iniciada. Pois é, o casal foi abordado no terminal rodoviário. Durante a busca pessoal, no bolso do homem de 23 anos havia um tablete de maconha e um aparelho celular. O homem conseguiu desvincular da equipe policial e fugiu a pé, abandonando a namorada com outros pertences. Os militares realizaram rastreamento, mas não conseguiu localizar o rapaz. E a mulher foi presa e encaminhada à delegacia com material apreendido. Já em Poços de Caldas, uma adolescente de 16 anos foi detida por tráfico de drogas nesta quarta-feira no bairro São Bento. De acordo com a polícia militar, a adolescente foi abordada após uma atitude suspeita. E durante a busca pessoal, foram encontradas 24 pedras de crack, uma quantia de R$ 28,90 e também um celular. A adolescente foi detida e encaminhada à delegacia com o material apreendido. Jornal da Cidade. As vendas do comércio varejista em dezembro teve o pior desempenho em 2020. A queda foi de 6,1%, com resultados negativos em todas as atividades. O volume de vendas do comércio varejista em dezembro teve o pior desempenho para o mês desde 2000. A queda foi de 6,1%, com resultados negativos em todas as 10 atividades pesquisadas. No entanto, no acumulado do ano, o setor fechou com alta de 1,2%. Já o varejo ampliado, que inclui também atividades de veículos, motos, partes e peças e material de construção, teve queda de 3,7% em dezembro e de 1,5% em 2020, após 3 anos consecutivos de alta. Os resultados da pesquisa mensal de comércio foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O acumulado do setor em 2020 alcançou a 4ª alta consecutiva, embora menor do que a dos anos anteriores. O resultado de dezembro foi o pior desde abril, no início da pandemia, que foi o mês com a queda mais intensa de 2020, superior a 17%. Segundo o IBGE, a pandemia foi responsável por oscilações muito maiores no setor no ano passado. A inflação dos alimentos nos últimos meses de 2020 também teve uma forte influência no resultado, já que o setor de hiper e supermercados tem um grande peso no indicador. O setor cresceu 4,8% no acumulado do ano, puxado também pelos gastos decorrentes do auxílio emergencial pago à população de baixa renda em função da pandemia. O resultado pior em dezembro também encontra resposta no fim do pagamento do auxílio, como explica o gerente da pesquisa, Cristiano Santos. O auxílio emergencial ele tem um impacto bastante significativo, né, principalmente no segundo trimestre, que teve uma alta bastante grande, principalmente nessa atividade de hiper e supermercados, né,
esse também é um fator, né, de que o fato de ter diminuído o volume, né, de recursos disponíveis, né, por conta da diminuição do auxílio emergencial também é um fator que fez o dezembro ser um pouco mais fraco, né? No acumulado de 2020, 4 dos 8 segmentos do varejo tiveram alta nas vendas. Além de supermercados, alimentos, bebidas e fumo, também cresceram móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Na outra ponta, 4 setores tiveram desempenho negativo: combustíveis e lubrificantes, tecidos, vestuário e calçados, com mais de 22% de queda, livros, jornais, revistas e papelaria, com retração de mais de 30%, e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. Raquel Júnior. Aqui você fica bem informado. O Jornal da Cidade entrega para você informações relevantes, focado na sua cidade. De segunda a sexta, a análise de tudo o que acontece em Andradas e região. Você acompanha no Jornal da Cidade. E o Detran terá que imprimir o documento do CRLV. O CONTRAN suspendeu o trecho da resolução que proibia a impressão do documento por parte dos órgãos de trânsito. A impressão do documento do carro, o CLRV, será obrigatória por parte dos órgãos de trânsito em todo o país. O Conselho Nacional de Trânsito suspendeu 2 trechos da resolução que impedia o Detran de emitir o documento físico ao motorista. Com o CLRV digital, os proprietários de veículos não precisam mais portar o documento em papel. Basta apresentar pelo celular. Porém, esta determinação é opcional. Se o condutor quiser, ele pode portar o CLRV em papel, como antigamente. Com a suspensão, o motorista pode exigir no Detran da sua cidade a impressão do CLRV. A única diferença é que o documento não será mais impresso em papel moeda, aquele verdinho. Agora, o CLRV será impresso em papel comum branco. O que garante a veracidade é o QR Code no verso do documento. O motorista também pode imprimir o documento em casa. Basta gerar o arquivo pelo aplicativo Carteira Digital e portar papel fisicamente. De Brasília, Rodrigo Santos. Jornal da Cidade. E vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 29 casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado. O número de pacientes internados caiu para 8, em um a menos que no boletim anterior. 4 destes pacientes estão na UTI e outros 4 estão na enfermaria da Santa Casa de Andradas. Com as novas confirmações, a Andradas tem nesse momento 1.148 casos positivos confirmados e 1.077 pacientes considerados já recuperados. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 600 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a quinta-feira com queda de 0,79% no preço e é vendida a R$ 659,86 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve redução no valor. A baixa foi de 0,60% e a saca é comercializada a R$ 420,96 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou diminuição de 0,11% e o produto é vendido a R$ 105,77 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 0,20% e a mercadoria é comercializada a R$ 102,95. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve recuo de 0,28% e é negociada a R$ 83,16. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 79,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 71,00. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 75,00. Os valores são do canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. No próximo bloco, funcionários de agências do Banco do Brasil em cidades da região voltam a manifestar contra o programa de reestruturação da empresa.
E ouça também, acidente na rodovia SP-342 deixa 2 mulheres gravemente feridas. Em Santo Antônio do Jardim, mínima de 18 e máxima de 26 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h53. Seu carro merece ser bem cuidado. A Cássia Autopeças oferece peças e acessórios com a qualidade, preço e bom atendimento que você merece. O endereço certo é a Cássia Autopeças, Capitão Evaristo Lopes 122, telefones 3537315000 ou 999090036. Você quer uma internet de qualidade com a maior velocidade, planos que cabem no seu bolso e suporte técnico personalizado 24 horas por dia? Então não perca tempo. Venha para Andradas Net, uma empresa do Grupo Telemídia, a sua provedora de internet do sul de Minas. Vinícola! Buforte provou ser possível tratar azia, gastrite, boca amarga, barriga inchada, ácido úrico, gota, má digestão, prisão de ventre e rapidamente conquistou os seus consumidores, tratando refluxo, gordura no fígado, mau hálito, reumatismo, úlcera, enjoos, má circulação e taxas de colesterol alta. Ele é a inovação que surpreendeu você no combate a triglicérides, problemas na vesícula, glicemia e auxilia no tratamento da diabetes. Buforte surpreendeu seus usuários no combate a cravo, manchas na pele, espinhas e age como depurativo, limpando e purificando o sangue. Buforte, você encontra nas farmácias e drogarias de sua cidade. Dicas da CEMIG, se liga! 3 dicas em um comercial de rádio. Quer trocar a titularidade da conta de luz? É simples. Quer pedir uma ligação nova para sua casa ou comércio? Simples também. Quer parcelar seu débito com a CEMIG? Você resolve tudo isso no cemig.com.br. Vai lá, é bem simples. Comprometimento. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Andradas, cidade localizada aos pés da Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais. Cidade que seduz pelas suas belezas naturais, montanhas, cachoeiras e pelos seus famosos vinhos. Andradas, terra boa e povo bom, que acolhe todos os que chegam, com bule de café, pão de queijo e uma mesa farta. Jeito mineirinho de ser. Foi assim que o senhor José Vicente Salles, passando por Andradas, se encantou e resolveu empreender na cidade. Visionário e radiodifusor, montou a primeira rádio AM de Andradas, dando o nome de Rádio Vinícola, em homenagem à cidade conhecida como a Terra do Vinho. 3 anos depois, iniciou a FM, hoje Nativa FM. A Rádio Vinícola em Nativa FM fez e faz história, sempre respeitando seus ouvintes, trazendo informações, alegria e dando mais voz ao povo. Dia 22 de fevereiro, Andradas comemora 131 anos, Rádio Vinícola 35 e Nativa FM 32 anos. Parabéns, Andradas! Parabéns, Rádio Vinícola M e Nativa FM 94,9. Organização Vicente Salles. Vinícola. 11h56. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade e funcionários da Agência do Banco do Brasil voltaram a se manifestar contra o programa de reestruturação da empresa. Em Poços de Caldas, a manifestação ocorreu ontem na agência localizada à rua Assis Figueiredo, na área central. Em São João da Boa Vista também houve manifestação e a agência permaneceu fechada. O objetivo da manifestação é contra as medidas de reestruturação anunciadas pela empresa
que pretende fechar 112 agências e desligar 5 mil funcionários. E a paralisação foi aprovada em assembleia virtual pelos funcionários do Banco do Brasil no dia 5 de fevereiro. Durante o período de votação, no horário das 8 às 18 horas, foram 80 votos a favor da greve e 14 votos contra e também houve aí uma abstenção. Pois é, a manifestação, que é de nível nacional, ocorre após a classe não conseguir um acordo em uma negociação mediada pelo Ministério Público do Trabalho. Jornalismo Vinícola AM. E a Polícia Civil de Vargem Grande do Sul localizou na terça-feira a arma usada na tentativa de latrocínio ocorrida em uma sorveteria da cidade na noite do último domingo. Durante o crime, uma mulher foi baleada no rosto, mas felizmente não corre risco de morte. O Jornal da Cidade noticiou esse fato. E de acordo com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, ele, juntamente com a equipe da Delegacia de Vargem Grande, localizaram um revólver calibre 32 com 4 cartuchos intactos e 2 disparados em uma área descampada perto do local do crime. Pois é, o delegado informou ainda que com as investigações realizadas, a expectativa é que será possível esclarecer outros 2 roubos ocorridos em Vargem Grande do Sul recentemente. E um acidente entre uma moto e um caminhão registrado nessa quarta-feira deixou 2 mulheres gravemente feridas. O acidente foi registrado na rodovia SP 342, sob o viaduto que dá acesso à Avenida Suécia e ao Distrito Industrial em Mogi Guaçu. Segundo apurado, a mulher de 23 anos, vítima do acidente, conduzia uma moto sentido ao Distrito Industrial com uma outra mulher na garupa, quando perdeu o controle da direção e bateu na lateral de um caminhão que seguia sentido contrário sobre o viaduto. E com a colisão, ambas foram arremessadas para longe e a condutora teve uma fratura em uma das pernas, enquanto a garupa teve aí fortes escoriações. Pois é, Francisco. Equipes de socorro da Renovias e o resgate do Corpo de Bombeiros e o SAMU estiveram no local e, após prestarem os primeiros socorros, encaminharam ambas para a Santa Casa. A Guarda Civil e a Polícia Militar Rodoviária interromperam o trânsito por alguns minutos e realizaram o boletim de ocorrência para apurar as causas do acidente. Veículos com documentações em dias foram liberados no local e o motorista do caminhão nada sofreu. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor amigo, um forte abraço. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta quinta-feira, hoje 11 de fevereiro de 2021, para falar de esportes e destacando, é claro, o Campeonato Brasileiro aí na reta final, hein? E o Internacional deixou escapar a grande chance de, conquistar aí por antecipação esse título, hein? O Internacional ontem perdeu em casa para o Sport que estava ali na zona do rebaixamento, né? E conseguiu safar-se vencendo o Internacional por 2-1 lá no estádio da Beira-Rio. O Fortaleza em casa venceu o Vasco da Gama e jogou a equipe do Rio de Janeiro para a zona do rebaixamento, hein? 3-0 para o Fortaleza. O São Paulo ficou no empate com o Ceará em 1-1, resultado ruim para o São Paulo também. Também ruim o resultado do Fluminense, com o Atlético Mineiro. Ruim mais para o Atlético, O Fluminense nem tanto, mas o Atlético vai se distanciando aí do G4, E fica difícil a situação do Galo, hein? O Corinthians, num jogaço com o Atlético Paranaense, empatou em 3-3, um jogo que chamou a atenção realmente, E nós teremos ainda, pela 35ª rodada, a partida do Coritiba com o Palmeiras, que vai acontecer na quarta-feira de cinzas, dia 17, portanto, lá no Couto Pereira.
Com esses resultados de ontem, o Internacional segue liderando com 66, o Flamengo é o segundo, 65, o Atlético, né, se distanciou aí, agora 61, 4 pontos atrás, né, do vice-líder Flamengo e 5 atrás do Internacional. O São Paulo cada vez mais distante também, 59 pontos. O Fluminense agora é o quinto colocado com 57, o Grêmio é o sexto com 56. Em sétimo vem o Palmeiras, 53, e 2 jogos a menos, né? O Palmeiras tem 2 jogos a menos aí, não é isso? 34, não, realmente, um jogo a menos. O sétimo o oitavo, aliás, é o Corinthians, né, com 49, nono Bragantino, 48. Em décimo, o Atlético Paranaense, 47. Décimo primeiro, o Santos, também 47. O Ceará é o 12º com 46. Mesmo número de pontos para o Atlético Goianiense, que é o 13º. Em 14º vem o Sport com 41. O Fortaleza agora é o 15º, também 41 pontos. O Bahia é o 16º com 37, o Vasco da Gama, o 17º, também 37, já na zona do rebaixamento, hein? O Goiás é o 18º com 33, Coritiba, 19º, 28, e o Botafogo é o 20º com 24. Coritiba e Botafogo já rebaixados, né? O Goiás, ele tem 33 pontos, pode, né, depender de suas próprias forças e principalmente de outros resultados para continuar na Série A, mas muito difícil a situação do Goiás. O Vasco da Gama vai brigar aí com o Bahia, né? O Vasco é o primeiro da zona de rebaixamento, o Bahia vem logo à sua frente em 16º, também com o mesmo número de pontos, 37 pontos. E os dois vão brigar aí, né, para fugir da zona do rebaixamento. A 36ª rodada marca para esse final de semana, né? No sábado nós vamos ter Goiás e Botafogo, o Atlético Mineiro enfrentando o Bahia e o Santos recebendo a equipe do Coritiba. Já no domingo, clássico, hein? Flamengo e Corinthians. O Vasco da Gama vai receber o Internacional. O Palmeiras joga nesse domingo contra o Fortaleza. O Atlético Paranaense recebe o Atlético Goianiense, o Grêmio vai enfrentar o São Paulo. Já na segunda-feira, o Ceará recebe o Fluminense e o Sport recebe a equipe do Bragantino. E teremos um jogo da rodada alterada, né? Goiás e Botafogo, tá certo? Então tá aí, né, o Campeonato Brasileiro para você. E agora, só para você ter uma ideia, né? Quando o Flamengo tropeçou na última segunda-feira, o Campeonato Brasileiro ficou nas mãos do Internacional. Mas a derrota colorada para o Sport ontem deixou o título mais indefinido do que nunca. Gaúchos e cariocas polarizam a disputa a 3 rodadas do fim, enquanto que Atlético Mineiro e São Paulo ficam para trás na rodada dos tropeços no G4. Então tá aqui, ó, o Internacional, né, pra você ter uma ideia, ele tem 66 pontos, apesar da derrota de ontem, segue dependendo apenas de si para ser o campeão. 7 pontos nos 3 jogos restantes garantem o título, desde que o empate seja no confronto direto contra o Flamengo, que tem 1 ponto a menos. O título pode até ser antecipado em caso de vitória na quase final da 37ª rodada. O Flamengo também só depende das próprias forças depois que o Inter, né, ter desperdiçado a chance que tinha para abrir a vantagem. A conta rubro-negra é bem simples. Se conseguir 3 vitórias em 3 jogos, levanta a taça de novo. Se tropeçar contra o Corinthians no domingo, precisa que o líder também tropece, para assim ter uma decisão contra o próprio Inter no Maracanã. O Atlético Mineiro até que voltou a sonhar após tropeços seguidos do líder, mas não fez por merecer a briga pelo título. Depois de perder do Goiás, ontem o Atlético Mineiro empatou em 0-0 com o Fluminense e por isso fica a 5 pontos da liderança. Só uma combinação de resultados dá o título ao Galo. 3 vitórias somadas a pelo menos 2 tropeços de Inter e Flamengo. E também
o São Paulo, né, a única suposta vantagem do tricolor em relação aos concorrentes é o número de jogos. Ele tem um a menos para fazer e pode chegar a 71 pontos. O problema é que mais jogos não significa mais vitórias para este São Paulo, que hoje, ou melhor, ontem, né, arrancou aí um empate sofrido com o Ceará e ainda nem venceu em 2021. Para ser campeão, o tricolor do Morumbi precisa ganhar as 4 partidas que lhe restam e torcer por vários tropeços de Inter e Flamengo, pelo menos ao menos 2 de cada, né? Então tá aí a situação de São Paulo para chegar ao título realmente muito complicada, tá certo? Então tá aí, torcedor. Olha, Internacional, Flamengo e Corinthians, os jogos que restam, né, para os candidatos ao título. O Internacional pega o Vasco fora, o Flamengo fora e o Corinthians em casa. O Flamengo pega o Corinthians em casa, o Internacional em casa e o São Paulo fora. O Atlético Mineiro pega o Bahia em casa, o Sport fora e o Palmeiras em casa. E o São Paulo joga fora contra o Grêmio, pega o Palmeiras em casa, joga fora contra o Botafogo e o Flamengo também em casa. Tá aí então, né? Complicada a situação, né? Vamos ver, o título está praticamente nas mãos de Internacional e Flamengo realmente. Então tá aí, torcedor, essas foram as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais, hein? Desejo a você uma ótima tarde, fique com Deus e se cuide, hein? O Jornal da Cidade fica por aqui. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e eu te espero amanhã às 11 horas da manhã. Tchau! Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasoli Salles.